Hoje a nossa aula é de História e o nosso assunto é memória. Você sabe o que é uma memória? Observando esse desenho aí embaixo, você consegue ter uma ideia do que possa ser memória? Hein? Vamos pensar? Vou deixar para vocês pensarem no decorrer da aula sobre esse desenho, tá bom? Não vou falar agora não. Vamos lá. Hoje eu vou fazer com vocês as páginas do livro. Na verdade, eu vou explicar, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto e no final vocês têm uma atividade para fazer, tá bom? Na página 216, pega a apostila de vocês, igual estava lá no roteiro de história, abre na página 216. Aí tá assim, o que é memória? E tem uma tirinha, que é uma história em quadrinho aí embaixo. Beca, ontem minha avó estava me contando uma história e esqueceu o final. Logo o final, Nina? Pois é, minha mãe disse que ela está perdendo a memória. Perdendo a memória? Como é que se perde a memória? Então, olha só, gente. Aí embaixo nós temos 3 perguntinhas para a gente responder relacionado a isso, para a gente desenvolvendo esse assunto, tá? O que é memória? Então, vocês sabem o que é memória? Conseguem imaginar mais ou menos o que possa ser isso? Hein? Memória é lembrar ou guardar alguma informação na cabeça, por exemplo. Aí na letra B está perguntando assim: as pessoas podem perder a memória? Como isso acontece? Gente, vocês já devem ter visto em filmes, né, que às vezes a pessoa perde a memória, geralmente ela bate com a cabeça, ela perde a memória. Ou também pode ser um acidente, ou também pode ser pela idade, né? Conforme a velhice vai chegando, a pessoa vai ficando mais idosa, ela pode ter a perda de memória, tá? Você conhece? Aí na letra diz assim: você conhece alguém que tenha perdido a memória? Quem? Você conhece? Então, nesse livro aí de baixo, O Baú do Vovô Pança, é um livro muito legal. Eu vou ler a sinopse do livro. O que é a sinopse do livro? Eu expliquei isso para vocês. É o resumo do livro para você saber sobre o que a história fala. E aí fala assim: Rick, ou melhor, Ricardo, é um menino muito curioso e o neto preferido de Vovô Pança. Por que Vovô Pança? Por causa do seu enorme barrigão. Vovô Pança tinha um baú antigo no qual guardava coisas do passado. E Rick queria muito saber o que havia ali dentro. Vamos descobrir com Rick o que há no baú do vovô Pança, e por que elas são coisas do passado? Então, olha só, esse livro ele está te chamando, te convidando para descobrir junto com o Rick o que tem no baú do vovô e por que essas coisas são chamadas do passado. Bom, se estão chamadas coisas do passado, são coisas que já passaram, né? Provavelmente devem ser objetos que contam a história do vovô Pança, objetos que fazem parte da história dele. Ou seja, o objeto que lembra ele alguma coisa, que mexe lá com a memória dele. Esse livro é do Darcy Nogueira Brito, da editora Planeta Azul, e ele foi escrito no ano de 2016. Fica aí a dica para vocês de leitura, para vocês aprofundarem um pouquinho esse conteúdo sobre memória, tá bom? E memória também, gente, olha, uma coisa interessante para a gente falar sobre memória é que quando vocês jogam jogos na escola, a gente já jogou muito também, acredito que em casa também vocês tenham jogado. São os jogos da memória. Como é que é o jogo da memória? Vamos lembrar um pouquinho. Bom, as peças ficam viradas para baixo, né? E a gente tem que formar o par, não é isso? Por exemplo, um jogo da memória de animais. E eu vou formar o par. Então, eu tenho que, vou desvirar 2 cartas. Eu preciso que encaixe um leão com a leoa, não é assim? Se eu não virar o leão com a leoa, se eu, por exemplo, virar o leão com o mico,
Aí eu tenho que voltar com a carta virada para baixo novamente e o próximo participante vai procurar. Ela tem que gravar na memória dela, ou seja, na cabecinha dela, lá dentro, no nosso cérebro, né? Tem uma parte responsável por guardar as memórias. Ela tem que ficar atenta e lembrar aonde estava a imagem do leão e do mico. Por quê? Porque ela vai tirar duas cartas. Pode ser que uma carta que ela tire seja a leoa, por exemplo, e aí ela tem que lembrar onde é que estava o leão. Então, o jogo da memória, ele trabalha muito isso. Trabalha essa questão da sua memória fotográfica, né? Você viu a imagem, a foto, e gravou onde ela estava, e guardou qual era a foto, tá? Isso é a sua memória quando você está jogando o jogo da memória. Vamos continuar. Vamos agora para a página 207. Nossa memória é bem mais importante do que costumamos supor, ou seja, do que nós imaginamos. Já pensou se você perdesse sua memória? Você se esqueceria das pessoas que convivem com você no dia a dia, de sua família e até mesmo de quem você é. Perder a memória é perder nossa capacidade de formar nossa identidade e de elaborar planos para o futuro. Muitas de nossas memórias são influenciadas por objetos ou fotografias daquele momento. Por exemplo, você tem memória do dia em que nasceu, de sua primeira palavra ou de quando aprendeu a andar? Essas memórias de quando nós éramos pequenos geralmente ficam registrado em vídeos, né, que os nossos pais fazem, ou em fotografias, né? Então, assim, você tem essa memória? Com certeza na sua casa aí deve ter algum objeto, ou alguma foto, algum vídeo que a sua mãe e seu pai fizeram quando você era pequenininho, tá? Nem tudo o que fazemos fica guardado. Nossa memória seleciona momentos que devem ou merecem ser lembrados. Como se fosse um computador dentro da nossa cabeça, né? E o que é mais importante fica guardado, e o que não é muito importante, não merece ser lembrado, vai sendo esquecido. Muitas das lembranças que temos de quando éramos pequenos vêm de fotografias, né? Como eu falei lá em cima, ou de relatos de nossos familiares. O que são relatos? Histórias que os familiares vão contando pra gente sobre a gente, né? Nessa época, éramos muito pequenos para lembrar-nos desses fatos e como eles aconteceram. Então, se a gente era muito pequeno e não consegue lembrar o que aconteceu quando a gente nasceu, quando a gente tinha 1 ou 2 aninhos, os nossos pais, né, as pessoas que conviveram próximas da gente, podem contar: ah, você nasceu, você chorou muito, você não chupava chupeta. Então, assim, esses relatos também fazem com que a gente lembre de momentos da nossa infância, tá? Memória é a capacidade que os seres humanos têm de preservar acontecimentos e experiências do passado e de relembrá-los de acordo com o momento atual. Então, o que é a memória? É a capacidade que a gente tem, que a gente possui, né, de guardar o que aconteceu, de experiências que já aconteceram e relembrar determinados momentos da nossa vida, tá? Vamos para 218. E aí diz assim: por que não temos lembranças de quando éramos bebês? Por causa da amnésia infantil. Tente se lembrar de algo que aconteceu nos seus primeiros anos de vida. Vamos pensar. Difícil, né? A gente não consegue lembrar. A gente era muito bebezinho. Você conseguiu? Realmente é difícil reunir detalhes para constituir uma lembrança mais concreta. Sempre falta uma sequência cronológica ou aparecem lacunas. Lacunas são espaços, ou seja, a gente vai se lembrando de coisas soltas, mas não consegue montar uma sequência dos acontecimentos, tá? Cientistas ainda tentam explicar por que o cérebro é incapaz de acessar imagens, sensações e fatos ocorridos na infância. Mas, até hoje, o que se tem são apenas teorias. Enquanto a neurociência aposta que o problema está no desenvolvimento do cérebro, a psicologia defende que a criança armazena memórias com uma linguagem diferente, não sendo possível acessá-las, embora elas ainda tenham impacto na vida e na formação da personalidade. Ou seja, o que isso aí quer dizer? O estudo da neurociência diz que é o quê? Que é um problema no nosso desenvolvimento do cérebro, por isso que a gente não lembra as coisas da infância. Já quem estuda psicologia, né, que estuda o comportamento,
diz que as crianças, elas guardam sim as memórias, só que de forma diferente. Por isso elas não conseguem acessá-las quando elas são adultas, né? Porque os adultos, eles guardam a memória de uma forma e as crianças de uma forma diferente. Então, quando você é adulto, você não consegue lembrar das suas memórias de quando era criança. Quando você era muito bebezinho, né? E isso são os psicólogos, né? O estudo da psicologia que aponta pra gente essas teorias aí. Então, você já sabe que memórias, né? São experiências vividas no passado, né? Nas suas memórias. Então, agora, o que vai acontecer aí? Tem um faça você mesmo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar um papel, né, com linhas, com pautas e um lápis. E você vai entrevistar pessoas da sua família para fazer as perguntas que estão escritas aí no seu livro. A curiosidade é, você sabe como foi o dia que você nasceu? O que aconteceu nesse dia? Tá? Então tá assim, letra A. Entreviste seus familiares, pai, mãe, avós e tios. Pergunte-lhes como foi o dia em que você nasceu. Onde foi, como foi, quem estava presente, que sentimentos eles tiveram nesse dia. Ou qual foi a lembrança que a mamãe deu para as visitas que foram te ver na maternidade. Você vai escrever tudo que aconteceu no dia que você nasceu, tá bom? E na letra B tá assim: escute, grave ou anote o que cada um deles falou. E na letra C está assim: elabore e escreva um texto contando como foi o dia em que você nasceu com base nos relatos de seus familiares. Então vamos lá. O que você vai fazer? Vou passar para aqui por outro slide para explicar melhor para vocês. Ó, agora pegue uma folha pautada, como eu já falei, né, uma folha com linhas, e realize a atividade do Faça Você Mesmo da página 218 que eu acabei de explicar. Então, eu vou terminar a explicação aqui. Você vai pegar um papel, que é um rascunho, qualquer papel, e vai fazer perguntas para as pessoas que estavam lá no dia do seu nascimento, né? O que aconteceu? Onde eu nasci? Qual foi a cidade? Qual foi a maternidade? Quem estava lá? Tiraram fotos? Se tiver foto, pede para ver. E você vai anotando essas informações. Vai anotando elas assim, soltas mesmo na folha. Sem fazer texto nenhum, tá? Só frases soltas. E aí, depois que você tiver colhido todas as informações, esses relatos, né? As histórias que as pessoas vão contar para você sobre o dia do seu nascimento, você vai juntar essas informações num texto. Só que esse texto tem que ter o início, meio e fim, né? Tem que ter uma ordem cronológica, uma ordem que as coisas vão acontecendo. Você não pode escrever lá dizendo que eu chorei muito quando eu nasci. Mas aí de manhã a minha mãe passou mal? Não, primeiro ela passou mal. Então você tem que escrever na ordem como as coisas foram acontecendo. Isso é a ordem cronológica, tá? Respeitando as pontuações, respeitando os parágrafos, né? O que é parágrafo? O início do parágrafo, ele inicia afastadinho da margem, com letra maiúscula. O parágrafo, ele contém ali todas as informações sobre um assunto. Quando você não tem mais informações sobre aquele assunto, você vai passar para um próximo parágrafo, né? Então, assim, você tem que ter a ordem do seu texto bonitinho de acordo com os relatos, tá bom? Então, faça com capricho. Não se esqueçam de colocar nessa folha o seu nome completo e a sua turma e guardar essa folhinha na sua pastinha com as atividades para o retorno, tá bom? Para que a gente possa ler e saber o que aconteceu no dia que você nasceu, tá bom? Essa vai ser a memória do dia do seu nascimento, tá? Então, ó, beijinhos e até a próxima aula.